Bom, vamos continuar aí. Então, o que acontece? Veja só, eu tinha esquecido um zero, para vocês verem como isso pode fazer toda a diferença. Isso aqui não é 1,2 ml, tá? Eu tinha colocado aqui 30, 20 vezes 30. Na verdade, é 20 vezes 300. 20 vezes 300 vai dar 6.000, certo? Ok? 20 vezes 300 vai ser um total de 20 vezes 300 é um total de 6.000. 6.000 dividido por 500 dá um total de 12 ml, ok? Então, esse é o resultado. Então, a gente tem que ter muita atenção, né? Ah, mas professora, como você se atentou? Porque 1,2 ml era muito pouco, tendo aí a equivalência de que 500 miligramas é o que era disponível e 300 miligramas é o que o médico precisa. Então, assim, considerando os dois valores, o que a gente precisa não é um valor tão distante do que a gente tem disponível, entendeu? Então, por isso que opa, tem alguma coisa estranha aqui. Então, aí encontrei o erro, tá bom? Então, 12 ml que nós vamos utilizar e infundir no nosso paciente, tá bom? Bom, essa aula vai ficar em dois links, tá? Porque, na verdade, caiu a internet. Aí, por último, eu tenho aí o cálculo de concentração, que é a questão da porcentagem. Então, tem algumas medicações, como glicose, soro fisiológico, né? Que eles estão descritos para a gente em porcentagem, né? Como, por exemplo, ampola de cloreto de sódio de 10 ml a 20%. Então, a gente precisa entender a ler isso daí. Então, vamos lá. Primeiro, o sinal de porcentagem, ele está nos referenciando que essa medicação, ela foi preparada em 100 ml. A concentração dela é equivalente a 100 ml, tá? Porcentagem não é 100 porcentagem, então é 100 ml, tá certo? E a sua preparação não foi em miligramas e sim em gramas. Por isso que eu deixei essas descrições aqui bem destacadas, né? Para que não se esqueça, tá? Então, o sinalzinho de porcentagem, tá? Ele está se referindo a quê? A 100 ml, tá? E o número que está na frente desse sinal de porcento significa o quê? Que é aquele tanto de número em gramas. Então, 20% significa o quê? Que é 20 gramas, tá? 20 gramas para 100 ml. Ah, mas como assim, professora? Vamos lá, aqui tem um exemplo. Quantos gramas de cloreto de sódio há em uma ampola de 10 ml a 20%, tá? Então, vamos lá. O que isso significa? Imagine os laboratórios preparando essas ampolas. O que eles fizeram? Eles pegaram 100 ml de líquido, colocaram lá no frasco, colocaram lá na caneca, por exemplo, né? E pegaram 20 gramas de cloreto de sódio e colocaram aqui. E misturaram, certo? Foi lá, diluiu, preparou. Daqui, o que ele fez? Colocou o líquido que estava aqui em ampolinhas de 10 ml. Tá dando para entender? Então, vamos imaginar essa situação. Então, basicamente, o que aconteceu foi isso, tá? Então, imaginemos só que esse líquido que foi preparado nessa caneca foi colocado em várias ampolinhas de 10 ml. Vocês concordam comigo que aqui foi diluído 20 gramas de cloreto de sódio, então automaticamente foi para cada ampolinha de 10 ml um tanto de cloreto de sódio. Então, é isso que ele quer descobrir, tá certo? Então, sabendo que a preparação inicial foi essa daqui, 20 para 100. Ah, mas professora, da onde você tirou esse 100? Do sinal de porcento, tá certo? Esse sinal de porcentagem significa que foi para 100. E
o que eu expliquei anteriormente é 20 o quê? 20 gramas ou miligramas? 20 gramas, tá? Então, é 20 gramas para 100 ml, certo? Nós temos aqui uma ampola de 10 ml. Então, a minha descoberta vai ser o quê? Quantas gramas tem nessa ampola de 10 ml? E aí é só fazer a conta. X vezes 100 igual a 20 vezes 10, tá certo? Que vai dar 100x igual a 20 vezes 10 vai dar 200, certo? 20 vezes 10 igual a 200, tá certo? Que vai ficar, opa, volta, que vai ficar x igual a 200 dividido, né, pelo 100 que vai pular a cerca. 200 dividido para 100 vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 gramas de cloreto de sódio.Essa é a resposta, tá certo? Então, nós temos aí também exercícios desse cálculo de concentração, tá? Vocês vão se deparar com várias contas de multiplicação e divisão com números decimais. Então, vai estar utilizando lá o que vocês aprenderam na primeira aula, que foi a aula de matemática básica, tá bom? Ok? Outra coisa também que eu preciso alertar vocês é nos cálculos de endovenoso, né? Como eu falei para vocês, né, de poder diluir em 10 e em 20, nós vamos estar utilizando a seguinte, vai estar utilizando exatamente como está nos livros. Os livros já tem aqui, ó, por exemplo, o número 1, diluir em 10 ml, tá? O número 2, diluir em 10 ml também, tá? O que não tiver para diluir, vocês vão utilizar exatamente o que tem ali na ampola, tá? Então, disponível ampola de Dantal de 500 miligramas em ampola de 5 ml, quanto administrar, tá? Então, vocês vão estar utilizando e fazendo exatamente como está nos livros, para a gente padronizar. O que vocês têm que entender é que quando for utilizar e infundir no paciente, possa ser que eu vou ter que pegar lá uma água pura, que é a água destilada, que não vai estar interferindo na quantidade do medicamento, então não vai estar interferindo no miligrama e grama, enfim, né? E vou completar para que isso fique tranquilo para ser infundido no paciente, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição.